Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 36, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Contexto da palavra: a história de José e seus irmãos. Preferência provocará inveja. Versículo 1. Jacó permaneceu em Canaã, a terra que seu pai tinha morado. Versículo 2. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai. Certo dia falou seu pai da má fama que eles tinham. Versículo 3. José era o preferido de Israel, porém, era o filho de sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Versículo 4. Seus irmãos perceberam que o pai o preferia aos outros filhos. Por isso ficaram com raiva e não falava amigalmente com ele. Versículo 5. Um dia José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que ficaram com mais raiva ainda dele. Versículo 6. José disse aos irmãos: escute, sonhei que eu tive. Versículo 7. Estava atado um feixe no campo, meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês rodearam e se prostraram diante dele. Versículo 8. Os irmãos perguntaram: será que você está querendo ser nosso rei? Ou dominar nós como Senhor? E eles ficaram com mais raiva ainda, por causa dos sonhos que José ele contava. Versículo 9. José teve mais um sonho que contou a seus irmãos. Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Versículo 10. E ele contou o sonho ao seu pai e os irmãos. Então o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve, José? Quer dizer que a sua mãe e seus irmãos vão prostrar nós por terra diante de você, José? Versículo 11. Os irmãos ficaram com ciúme de José, enquanto o pai meditava sobre o assunto. Contexto da palavra: inveja produz ódio, fratricidade. Versículo 12. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Versículo 13. Israel disse a José, seu irmão: seus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem cá, vou mandar você até onde eles estão. José respondeu: aqui estou, meu pai. Versículo 14. O pai ele disse: então vai ver como estão os seus irmãos e o rebanho, e traga-me notícia. O pai o mandou no vale de Hebrom.
E José chegou a Siquém. Versículo 15. Um homem encontrou José que andava errante pelo campo. E ele perguntou: o que é que você está procurando? Versículo 16. José respondeu: procuro meus irmãos. Por favor, diga-me onde eles estão. Apacentando os rebanhos. Versículo 17. O homem diz: eles partiram daqui e eu ouvia dizer que ia para Dotaíne. Então José foi à procura de seus irmãos e encontrou em Dotane. Versículo 18. Os irmãos viram de longe, antes que se aproximasse, começaram a planejar a morte dele. Eu me imagino que ele pensou assim: deixa que esse sonhador de sonhos chegar aqui perto de nós. Deixa você ver, não mandar ele uma cacetada e vou matar ele. Ele nunca mais vai sonhar sonho mais. Versículo 19. Aí disseram entre si: vem o sonhador. Versículo 20. Vou matar ele e jogar ele num poço? E diremos que um animal feroz devorou? Veremos então para que servem os seus sonhos. Versículo 21. Rube ouviu isso e procurou salvar José das mãos deles. Rube disse: não vamos matá-los não. Versículo 22. E continuou: não derrame sangue, jogue o rapaz nesse poço do deserto, mas não levante a mão contra ele. Não. Rubem pretendia salvar José das mãos dele e devolvê-la ao pai. Versículo 23. Quando José chegou ao lugar onde estavam seus irmãos, ele arrancara a túnica de mangas longas, versículo 24, e agarraram e jogaram dentro de um poço vazio, onde não havia água. Eu me imagino que José pensou assim: me larga eu? Não faz comigo não, me larga eu. Versículo 25. Depois sentaram para se comer. E levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Seu camelo estava carregado de especiaria e bálsamo e resina que levava para o Egito. Versículo 26. Então Judá falou a seus irmãos: que vamos ganhar matando nosso irmão e escondemos o crime? Versículo 27. Vamos vendê-los aos maelitas, mas não levantemos a mão contra ele, pois afinal ele é o nosso irmão da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. Versículo 28. Quando passaram alguns mercadores medianitas, antes retiraram José do poço e depois venderam José aos maelitas por 20 moedas de prata, e estes levaram para o Egito. Versículo 29. Quando Rube voltou ao poço, viu que José não estava mais aí. Então rasgou as vestes. Versículo 30. E voltando até os irmãos, falou: o rapaz não está mais lá não. E eu para onde eu irei? Versículo 31. Então pegaram a túnica de José, degolando um bode, molharam a túnica no sangue. Versículo 32. Mandaram levar
a túnica para o pai, dizendo: encontramos isso. Veja se é ou não é a túnica do seu filho. Versículo 33. O pai olhou e disse: É a túnica do meu filho José. Uma fera o devorou José e foi despedaçado. Versículo 34. Jacó rasgou as vestes, vestiu-se de luto e chorou a morte do filho por muito tempo. Versículo 35. Todos os seus filhos, filhas, procuraram consolá-lo, mas ele recusava consolo e dizia: de luto por meu filho descerei ao túmulo. E o seu pai chorou por ele. Versículo 36 para terminar. Entretanto, os maelitas no Egito venderam José para Potifar, ministro, chefe da guarda do faraó. Este foi o livro de Gênesis, do capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 36. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Eu vou ler o rodapé da Bíblia Católica, do capítulo 37, do versículo 1, versículo 11. A história de José se abre num clima dramático, preferido pelo pai e odiado pelos irmãos. Descortina-se diante dele um futuro importante, apresentado em sonho. O final da história apresentará José como instrumento de Deus para salvar a própria família. O versículo 12 e o versículo 36, como no caso de Caim, inveja e ódio faz que os irmãos projetem a morte de José. Sendo primogênito, Rube se sente responsável e procura salvar José. Os fatos, porém, se precipitam a todos, pensa que José morreu. Agora é a vez de Jacó pagar as tramas que havia feito contra seu irmão Esaú e seu pai Isaque. Este foi o comentário do capítulo 37 de Gênesis, do versículo 1, versículo 11, do versículo 12, versículo 36. Para terminar, o rodapé da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os males. Fica a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Até o próximo outro vídeo, sim, se o Senhor Deus eterno quiser. Fica a todos com a paz do Senhor Jesus.